Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. No decorrer dessa semana saiu a segunda temporada de Making a Murderer na Netflix. A primeira temporada eu fiz uma análise bem breve. No ano passado tem bem poucas visualizações, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre o panorama geral da série, que é um dos produtos que me deixa mais nervoso ao assistir. Isso não quer dizer que é uma série ruim, é uma série excelente, uma das melhores séries, um dos melhores produtos, na verdade, que a Netflix já lançou. É um documentário extremamente bem feito e com temas que a gente lida no dia a dia, mas que muitas vezes a gente não para pensar que muitas pessoas podem estar sofrendo com coisas parecidas. Como vocês devem ter visto pelo título do vídeo, pela thumbnail, eu fiquei extremamente nervoso assistindo a primeira temporada há cerca de 2 anos e eu fiquei extremamente nervoso novamente assistindo a segunda temporada agora. E por quê? Porque a gente vê como o sistema judiciário, como toda a justiça, não só americana, como no mundo todo, mais especificamente nessa série, a justiça do Wisconsin, nos Estados Unidos, pode ser extremamente injusta. Eu não vou abordar se o Steven Avery é culpado ou não, porque eu acho que a série também deixa isso em aberto, obviamente porque não tem como ninguém saber exatamente, mas eu vou dar um panorama geral do que a série trata pra vocês. O Steven Avery é um cara que foi acusado em 1980, coisa assim, por um crime, por um estupro, e ele ficou 11 anos preso para ser inocentado por um exame de DNA que comprovou que ele não merecia ter sido preso e que a polícia, foi descoberto que a polícia tinha incriminado de algumas formas, tinha dado um jeito de incriminar ele, e inclusive tinha ignorado informações que provavam que ele não era culpado. Eles prenderam o culpado real, e o culpado real assumiu o crime que ele tinha cometido e mesmo assim a polícia do Wisconsin manteve ele preso por mais, se não me engano, mais 2 ou 3 anos, mostrando que a polícia era totalmente parcial nessa investigação, era totalmente parcial na prisão do Steven Avery. E depois disso ele é inocentado desse caso, em 91 ou 92 ele é inocentado, ele é libertado, e eu achei que a série fosse se passar na vida dele depois da prisão, que se fosse passar depois, como que ele conseguiu voltar à vida dele, o preconceito que ele sofreu por ter sido preso, mas não, alguns anos depois ele foi preso novamente, o documentário já estava sendo feito a respeito da vida dele, quando ele foi preso novamente, e como eu falei, eu não vou abordar se ele é ou não culpado, mas o que ficou extremamente claro nessa série, tanto na primeira como na segunda temporada, foi a parcialidade da polícia, e como muitas provas não batem, como muitas provas não fazem o menor sentido para ele ter sido preso. E o crime que aconteceu foi que uma mulher, uma fotógrafa, acabou desaparecendo e algum tempo depois eles encontraram o carro dessa mulher no ferro velho que o Steven Avery era dono juntamente com a família dele. Era um ferro velho gigantesco que tinha centenas, milhares de carros e eles encontraram o carro lá no meio. E isso acabou levando a outras provas que acabaram incriminando de forma irreversível o Steven Avery. E ele acabou sendo preso por isso. Mom and Dad, I know they want to be a happy family again like we used to be. I want to see if I can put that back together. And build me a big house so I can take care of them. I want to make them happy as long as they're here. And that's what I'm scared about. E acontece que no decorrer da temporada a gente vai descobrindo várias coisas, vários acontecimentos que não fazem o menor sentido, várias pistas que a polícia ignorou por completo, e um detalhe bem importante é que entre a primeira prisão dele e a segunda prisão, ele estava processando o distrito que ele mora lá nos Estados Unidos em 36 milhões de dólares pelos danos que ele teve durante esses 11 anos que ele passou preso erroneamente. E no meio desse processo de 36 milhões de dólares, magicamente surge um novo assassinato e ele é preso por esse assassinato com provas no mínimo suspeitas. E a primeira temporada acabou sendo acusada de esconder algumas informações que seriam bem relevantes para a prisão dele ter sido efetuada, para que ele tenha sido condenado por homicídio, ele está na prisão até hoje, e a primeira temporada aborda algumas coisas e acabou deixando algumas coisas de lado que os críticos falavam que não, que ele merece estar preso sim, por causa disso, disso, disso. E a segunda temporada aborda logo de cara todas essas questões. A segunda temporada já fala, a gente não falou disso por causa disso, mas tem uma explicação, a gente falou disso por causa disso. Então, basicamente, nenhuma prova concreta contra o Steven Avery existe para que ele tenha sido preso. Inclusive, a prova mais contundente foi a confissão de um jovem de 16 anos de idade com deficiência mental que os policiais interrogaram por mais de 3 horas e induziram completamente ele a dizer tudo o que eles queriam que ele falasse. Tem vários momentos, você vai ver no decorrer da série, que eles perguntam:
ela tomou um tiro na cabeça, você encontrou alguma coisa no carro, coisas que um policial não deve fazer. Eles foram induzindo a conversa inteira, prometendo que se ele falasse tudo, ele ia ficar bem, tudo ia ficar bem, ele ia poder voltar para casa e etc. Então esse é o centro da segunda temporada, foi esse interrogatório do Brendan Dassey, que é o sobrinho dele, que acabou sendo a principal prova, que eu, na minha opinião, julgo completamente irrelevante, porque ele não falou nada de significativo que os policiais não tenham empurrado para ele, e um jovem de 16 anos com deficiência mental, no mínimo tinha que estar com a presença da mãe ou de um advogado, o que ele não tinha nenhum dos dois quando ele foi interrogado. To a crime that they didn't commit. They wanted this information in the worst way. So Brendan thinks if I tell them what they want to hear, I'm gonna go home. E a série, eu garanto pra vocês, é uma série excelente. Eu vou citar somente 2 fatores extremamente alarmantes que mostram como essas buscas, como tudo que foi feito, foi extremamente questionável. Tem um determinado momento que eles encontram a chave do carro da vítima dentro do quarto do Steven Avery. E ouvindo isso, parece meio óbvio, pô, se o carro da vítima foi encontrado na propriedade dele e a chave do carro foi encontrada dentro do quarto, então é meio claro que foi ele que cometeu o crime, correto? Então, se você ouvir somente essa informação, parece isso, mas a polícia fez 6 buscas no quarto do Steven Avery e não tinha encontrado essa chave ainda. Quando magicamente eles foram fazer e a chave estava no chão, a chave estava simplesmente no chão do lado da cômoda e eles tinham feito 6 buscas e não tinham encontrado nada. Então magicamente a chave surgiu, que incriminou ele. E outra informação que foi bem importante para prender o Steven Avery é que a bala que teoricamente tinha matado a vítima estava na garagem dele. Porém, eles fizeram um exame de balística na bala e não tinha nenhum indício de que a bala tinha acertado um ser humano, não tinha nenhum indício disso, somente tinha indícios de que a bala tinha atravessado um pedaço de madeira. Ou seja, a bala nem mesmo tinha sido atirada num ser humano e foi um dos fatores que ajudou a aprisionar esse cara. Então dei um panorama geral a respeito da série, eu não vou abordar muito em detalhes para também não entregar o ouro para vocês. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo a respeito dos 10 maiores absurdos que eu vi no decorrer dessa série, e como eu falei, pra mim não importa se ele é inocente ou se ele é culpado. Pra mim o que importa é que de qualquer forma o julgamento foi extremamente mal feito, uma polícia que está sendo processada por ter incriminado ele em outro crime jamais poderia ser a mesma polícia que investiga um novo crime que ele possivelmente cometeu, então isso pra mim é um absurdo completo. Pessoas que estavam diretamente envolvidas na primeira prisão dele investigaram a segunda prisão. Isso é um absurdo e tem muito mais por trás disso. Agora falando especificamente da produção da série, a primeira temporada é infinitamente superior. A primeira temporada conta um período de tempo muito maior, conta em muito mais detalhes o que aconteceu, enquanto a segunda temporada explora somente o período entre o lançamento da série e o que aconteceu até agora, que não foi tanta coisa assim para encher uma série de 13 episódios. Então acaba tendo vários episódios um pouco redundantes, vários episódios onde muita coisa se repete, e eu acho que a Netflix ficou dando muito tapinha nas próprias costas, dizendo, olha como a primeira temporada fez sucesso. Eles mostram muitos repórteres reagindo ao documentário, eles mostram muitas pessoas falando a respeito da Netflix. I didn't think all of these people would care. People around the world, millions. Everyone is talking about making a murderer and the trials of Steven Avery. It's not over. Então esse foi um ponto que eu acabei não gostando tanto assim, e outro ponto que não é a respeito da série, mas a respeito do povo americano como um todo, aquela cultura da subcelebridade. Eu fiquei extremamente surpreso quando eu vi que os advogados da primeira temporada saíram numa turnê para falar a respeito da série da Netflix. O promotor da primeira temporada, ele lançou um livro, outras pessoas envolvidas estão lançando livros. Então na minha cabeça foi uma série de sucesso a respeito de um negócio extremamente sério, e todos os envolvidos falaram, já que a gente está fazendo esse enorme sucesso nessa série da Netflix, vamos tirar o máximo disso, todo mundo aparecendo no Dr. Phil, todo mundo aparecendo em vários jornais dos Estados Unidos. Então eu acho que acaba virando um espetáculo tão grande e a gente perde o foco naquilo que importa, que é uma pessoa ter passado 36 anos da vida dela presa erroneamente, porque como eu disse, pra mim não importa se ele foi culpado ou não, pra mim importa que foi tudo feito de uma maneira extremamente errada. Pra vocês terem uma ideia, o ex-namorado da vítima, que foi assassinada, tinha brigado com ela durante o verão, eles tinham brigado, ela deixou de ir a um casamento no qual ele ia, porque ele ia estar lá, ela avisou os amigos que não queriam esse casamento, porque esse cara ia estar lá, e ela foi assassinada algumas semanas depois
E a polícia nem mesmo solicitou um álibi para esse cara. O cara que mais tinha motivos para ter cometido o assassinato, que mais tinha meios para ter cometido o assassinato, tem algumas outras provas nesse meio que eu também não vou citar aqui, mas era o cara que estaria mais envolvido com ela. Não foi pedido nenhum álibi para ele não precisou dar nenhuma explicação para a polícia. Assim como ninguém da família dela precisou se explicar, ninguém precisou fazer nada. Assim que eles encontraram o carro na propriedade dos Averys, acabou, eles foram até o fim para conseguir incriminar ele, independente de ser culpado ou não, como eu falei. E como vocês podem ter visto pelo título e pela thumbnail do vídeo, é uma série que me deixou extremamente nervoso. Eu sei que o entretenimento, você assiste filmes de terror para ficar com medo, você assiste filmes de comédia para dar risada, e essa série, se você quer ficar nervoso, se você quer repensar muita coisa, você tem que assistir uma série como essa. Eu recomendo muito que vocês assistam Making a Murderer. Inclusive, logo que eu terminei de assistir a série, eu já vim aqui para tentar gravar um vídeo a respeito, mas eu percebi que eu nem conseguia gravar, porque as minhas sensações iam acabar influenciando muito no meu vídeo. Eu não tava nem conseguindo falar direito, porque era tanta informação que eu tava pensando, que eu tinha que organizar um pouquinho melhor meus pensamentos. Então eu terminei de assistir a série, se não me engano, fazem 2 ou 3 dias, e eu tô gravando o vídeo pra vocês agora, que eu já consegui pensar melhor, eu já consegui digerir um pouquinho melhor a série e tudo que ela mostra. Então, como eu falei, tem muita coisa que eu não contei ainda. Se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse, assistam a série. É um documentário. Eu sei que muitas pessoas têm um preconceito contra documentários, mas eu recomendo demais que vocês assistam, e eu tenho certeza que muitos de vocês vão gostar se vocês realmente entrarem na história, se você não ficar assistindo, falando no telefone, mexendo no celular e etc. Se você conseguir entrar nessa história, eu tenho certeza que vocês não só vão se divertir, porque é um excelente entretenimento, como vocês também vão pensar muita coisa, vocês vão ter suas próprias teorias, suas próprias opiniões e etc. E se vocês quiserem esse vídeo que eu falei a respeito dos 10 maiores absurdos dessa série, eu também faço um vídeo para vocês a respeito disso. Então, por ser uma história extremamente interessante, extremamente bem trabalhada, que conta décadas de história, numa série de 13 episódios na primeira temporada e 13 episódios na segunda, eu adorei a série, foi um dos melhores produtos que eu vi a Netflix soltar, e convenhamos, ela tá precisando soltar produtos melhores, e essa semana ela soltou não só Demolidor, como também Making a Murderer, o que me traz um pouquinho mais de esperança no serviço de streaming. Então por isso eu dou para a primeira temporada de Making a Murderer 5 estrelas, e para a segunda temporada de Making a Murderer 4 estrelas. Então galera, se você ainda não assistiu Making a Murderer, eu tenho certeza que muitos de vocês nem mesmo tinham ouvido falar dessa série, porque foi uma série que não pegou tanto assim no Brasil. Eu vejo muitas pessoas americanas, muitas pessoas de fora falando a respeito, mas não é aquelas séries como Stranger Things, como La Casa de Papel, que acabaram crescendo muito aqui no Brasil. Mas eu recomendo que vocês assistam, e eu quero saber um feedback de vocês, se vocês já assistiram, o que vocês acharam. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.